Racionais não é só um grupo de rap, eles são hoje praticamente um mito da história da música brasileira. Esses caras deixaram um legado tão grande que atravessou gerações, eles mexeram com a sociedade brasileira, modificaram a história, e hoje a gente vai decifrar a caminhada desse grupo que é sinônimo de resistência. Oi, eu sou a Carol, sejam bem-vindos ao meu canal, já deixa o like e se inscreve para perder as novidades por aqui. Essa história começa no final dos anos 80. O rap era ainda visto muito como uma coisa de gringo, justamente por causa dessa origem estadunidense que tinha o rap, o hip hop, enfim. Pra ser mais específico, no bairro do Bronx, em Nova York. Inclusive, comenta aqui embaixo pra mim se você quer que eu faça um vídeo da história do hip hop. Eu fiquei bastante interessada em fazer, só que eu preciso saber se vocês também têm interesse, então deixa aqui pra mim. Bora lá! Mas aqui a gente no Brasil já tinha baile black, a gente já tinha uma dança de rua e até mesmo uma cultura do hip hop em ascensão. E apesar do rap estar um pouco mais distante do cotidiano da população no geral, foi desse caldo que saiu 4 jovens da Zona Sul de São Paulo que criaram esse grupo que acabou virando uma voz da quebrada, certo? Foram Mano Brown, Ice Blue, KLJ e Ed Rock. Bom, o grupo sempre citou referências internacionais, né, como o Dr. Dre, o Tupac, mas o que eles tinham de diferencial é um forte reconhecimento da história negra brasileira, da sua colonização, da escravidão, trazendo justamente para esse contexto e de como isso refletia no nosso cotidiano aqui. Eles estavam bastante preocupados em realmente trazer a real do povo preto brasileiro, acima de tudo, da favela, da quebrada. E como diz a letra, né, eu acho que isso resume bastante a trajetória dos caras do Racionais, porque eles falam, eu não li, eu não assisti, eu vivo o negrodrama, eu sou o negrodrama, eu sou fruto do negrodrama. E que brasileiro e que pessoa negra brasileira não se identifica com isso, né? Principalmente você tendo o contexto todo da letra. E gente, pra contextualizar aqui, eu tô usando de referência o documentário que tá aparecendo aqui na tela pra vocês. É o documentário Racionais, de São Paulo pro Mundo. Nesse documentário, é um documentário bem rico, eles trazem falas, fotos inéditas, é bem interessante, assim, se vocês quiserem assistir. Ele tá disponível na Netflix. Mas, gente, antes da gente chegar a essa formação final do grupo, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Porque, a princípio, eram 2 duplas. Uma delas tinha o KLJ e o Ed Rock, e na outra, o Brown e o Blue. E, a princípio, essas duplas, elas não se conheciam. O KLJ, ele nasceu na Mazei, que é uma religião relativamente mais tranquila do que os extremos da cidade ali, mas ainda existia sim uma marca de violência dos anos 80, então é preciso a gente entender que esse contexto dos anos 80 pós-ditadura é um contexto bem violento, principalmente para as pessoas que moravam na periferia, pessoas negras. Mas voltando, o KLJ, ele tinha um contexto bastante ligado aos bailes. Ele tinha um contexto bastante ligado aos bailes, justamente porque naquele momento era bastante comum que as pessoas fizessem baile na casa das pessoas mesmo. Os bailes aconteciam nas casas e isso era toda uma cultura que existia por ali. E justamente foi durante esses eventos que o KLJ e o Ed Rock se conhecem. E o Ed Rock, ele também cresceu na Mazei. O contexto musical dele vem bastante da sua família, porque era uma família grande que gostava muito de festa, sabe aquelas pessoas que se reúnem e fazem grandes encontros com todo mundo junto. E aos 14 anos, ele começa a viver à noite, começa a sair pros bailes, e ele vai se formando musicalmente justamente nesse ambiente. E foi em uma dessas festas que ele conhece o KLJ. Ele fala nesse documentário, inclusive, que ele lembra que o KLJ, ele sempre teve uma atitude muito assim, sabe? Eu me garanto, porque ele tava de black, ele todo estiloso, sabe? Então, eles já conseguiram ali criar uma conexão nesse momento. E dali nasceu a dupla que futuramente se juntaria ao Brown e ao Blue. O KLJ, ele entende, né? E ele lembra que essa irmandade que existe entre os negros do Brasil é fruto de séculos. Ela sempre existiu no Brasil, sabe? Então, e ele fala que pra ele, a conexão que ele tem com o Ed Rock é basicamente uma conexão que remete a vidas passadas, sabe? Que ele sente que é um negócio que vem de trás, de outras vidas mesmo. Porque assim, a gente entende, né, que essa união foi muito importante pros negros no Brasil, justamente por conta de todo o contexto da escravização, né? E aí você ter essa união provavelmente favorecia bastante a sobrevivência dessas pessoas. E o que o KLJ fala é que justamente ele sente isso. Tem até uma música do Ed Rock que ele compôs que fala o seguinte: dançando break, a parceria formou.
mais uma dupla de São Paulo se aventurou em meio às trevas e ao sereno. Elaboramos a cura, a fórmula com veneno. Muito legal, né? Demonstra bastante o sentimento, assim, que essas duplas, assim, iniciais, elas nutriam uma pela outra. Porque, como a gente vai ver aqui, essas pessoas, elas tiveram uma participação muito importante na vida uma da outra, de desenvolvimento mesmo. Falando do Mano Brown agora, ele veio da Zona Sul de São Paulo, que ali nos anos 70 era uma zona praticamente rural, ainda existia cavalo, boi, campinho de terra, então pensa, né? Era um cenário que hoje a gente nem imagina em São Paulo. E pra ele, no contexto ali que ele tava vivendo, ele sentia que ele tava vivendo por viver, sabe? Porque ele achava porque ele se sentia perdido, porque ele achava que a qualquer momento ele ia acabar entrando no mundo do crime. E ele desenvolveu ali uma agressividade contra o racismo que ele sofria na época de escola, porque ele estudava numa escola branca, com pessoas em sua maioria branca. Então, ele tinha sua aparência bastante desvalorizada. E ele acabou desenvolvendo esse mecanismo de proteção de justamente enfrentar diretamente essas pessoas. Nesse momento da infância, barra adolescência do Brown, ele nem imaginava, nem pensava em ser cantor. Porque imagina, né, uma pessoa negra na periferia, vivendo ali toda esse contexto que, como eu falei, era bastante violento, e pensar em gravar e tal, não existiam muitas perspectivas pro jovem negro, né, nessa época. Quando ele mais tarde vem ali a começar a entrar no mundo do rap e tudo mais, ele queria que os pretos escutassem ele de verdade mesmo. Ele queria, tipo assim, conseguir tocar o coração das pessoas, né, com a sua música e tudo mais. Já o Ice Blue, ele veio de uma zona ainda mais violenta na Zona Sul, que é o Jardim Vaz de Lima. Ali, perto da sua casa, inclusive, havia uma mata em que era bastante comum de encontrar corpos ali com o mais diverso tipo de violência que você possa imaginar. E esses corpos, por vezes, eles ficavam expostos por vários dias. E essas crianças que viviam ali, porque ali tinha um campinho que era próximo dessa região de mata que tinha ali. Então, essas crianças ali que brincavam nesse campinho começaram a se acostumar, a normalizar a presença de cadáveres e vivenciar isso como uma parte do seu cotidiano mesmo, né? Então, pra esse cara que conheceu uma faceta tão desumana e tão cruel da sociedade, né? Ele fala que o maior desafio dele é justamente ele conseguir sensibilizar as pessoas para as catástrofes que acontecem todos os dias nas periferias do Brasil, né? E o Blue e o Brown, eles já se conheciam desde a infância, porque as mães dele eram amigas. Elas iam pra baile juntas e também frequentavam o terreiro do seu Isaac. Essa relação, ela criou um laço quase que de parentesco entre eles mesmo, né? Como se eles basicamente fossem irmãos ali, né? E o Brown, ele lembra que eles moraram no quintal ali da família Santa Rita, que era um terreiro ali nos anos 70, era um terreiro de candomblé, e que esse lugar era um lugar de bastante acolhimento para as pessoas dessa área. E para os dois, né, a relação com a música, ela nasce ali naquele lugar, porque a gente tem tanto a música dentro da religião, mas essa música acabava virando samba no domingo, né? No sábado você tinha os encontros ali, você tinha ali as cerimônias, né, da religião, e já no domingo você tinha o dia todo de samba, de churrasco. Então isso cria uma relação, uma proximidade desses caras com a música, assim, muito próximo, né? Imagina, a música negra, ela é uma música que basicamente forma a nossa forma de fazer música mesmo no Brasil, né? Ela tá bem na raiz da base de muita coisa que a gente tem aqui. Então, esse contato deve ter sido extremamente importante pra eles conseguirem. Porque você vê, né, que louco, é muito interessante como essas pessoas, elas não tiveram acesso a uma educação musical formal, né, ir numa escola de música, alguma coisa nesse sentido e tal, mas elas vivenciavam a música e aprendiam a música ali no seu cotidiano. E como essas manifestações culturais são importantes também justamente para você conseguir dar não só perspectiva de vida para as pessoas que vivem nessas regiões, mas também para formar essas pessoas mesmo de várias formas, né? Porque essas formações que existiam para essas pessoas, elas passavam de ser só uma formação musical e elas entraram num lugar de ser uma formação para a vida mesmo, sabe? Então, todo o conhecimento que se adquire com a passagem por esses locais. E isso é muito interessante de ver. E o contato, né, que isso possibilitou também dos próprios caras do Racionais com a realidade ali das pessoas que viviam nas suas próprias comunidades ali. Então, eles frequentavam os bailes, frequentavam os terreiros, e isso é bem interessante. Inclusive, né, existe o Kylie J, ele costuma falar
que o que eles estavam fazendo era que eles tinham uma missão. E eles vieram cumprir essa missão através da música, né? E pra ele, essa coisa era bem forte, assim. E o Brau acreditava muito que a revolução, ela viria de baixo pra cima, né? Até tem aquela música que ele fala de onde... Negro Dama novamente, de onde vem os diamantes, da lama, né? Então, ele também fala isso, que a revolução vem de baixo, vem da raiz, vem da lama. Mas, como é que esses 4 caras se conheceram? Como essas 2 duplas acabaram por se conhecer, né? Porque da Zona Sul pra Zona Norte é um caminho, né, gente? É uma caminhada aí. E o que rolava era que no centro de São Paulo existia toda uma cena cultural bem forte ali na região. E era onde grande parte da manifestação da cultura negra tinha possibilidade de acontecer, né? Então, nesse local, nessas regiões, reunia-se boa parte da juventude negra que conseguia ir pro centro ali, por mais que existissem muitas dificuldades dessa galera ir pro centro, né? Você tem ali a Galeria do Rock, né? Que tem uma cena cultural negra bem presente até nos dias de hoje, com coisas de trança, de cabelo. Você tem os discos e o acesso mesmo a essa cultura que porque olha que louco, né? O São Paulo convivia, né, com 2 realidades extremamente distintas uma da outra nesse período. Você tem tanto de um lado uma ruralidade ainda presente, uma violência muito grande nos extremos da periferia, e no centro de São Paulo você tem basicamente a modernidade ultra máxima que você tinha no Brasil, né? Que inclusive nesse documentário o Brau fala que quando ele ia pro centro ele se sentia em Nova York, porque justamente, né, como São Paulo é uma cidade tão cosmopolita, né, uma cidade que engloba, que tem uma diversidade gigante de culturas e de pessoas, você tem essa conexão direta com o que vem de fora, com o que tá circulando ao redor do mundo, né? Com essa globalização. E não só existia essa cena cultural, uma outra coisa que era bem importante, na verdade, que são os baile black. Os baile black, eles reuniam muita gente, assim, em sua grande maior parte, negra, e eles justamente começaram também a frequentar esses bailes que aconteciam nos centros, ali mais pro centro também, mas também acontecia nas periferias, e isso acabava tendo também essa coisa, né, de ser uma influência muito forte pra cultura local, justamente porque você pensa, o que vinha, e a gente tem uma raiz, né, muito forte no hip hop do estrangeiro mesmo, você tem toda essa influência. Então, pra você ter esse contato, você tinha essa disseminação do centro pra periferia. Porque ali onde o que tocava ali nesses lugares acabava se espalhando e influenciando as pessoas no que elas escutavam, no que elas consumiam. Agora, gente, um outro momento aqui também é que o movimento hip hop, ele costumava se reunir, e era uma cena super importante, ali na São Bento. De lá saíram vários rappers conhecidos. A São Bento era basicamente uma referência nacional. Era a referência nacional do movimento hip hop acontecendo, se desenvolvendo no território brasileiro. Então, eles frequentavam tanto os bailes quanto a cena do hip hop ali. Por quê? Porque as 2 duplas tinham interesse pela música, por essa cultura hip hop, e também produziam coisas, sabe? Já estavam ali, de certa forma, começando a fazer rap, ou o KLJ, né, ele faz a mixagem e tudo mais. Então, nesse momento, o Brau e o Blue, eles acabam se inscrevendo num concurso que eles já tinham essa dupla formada, entende esse contexto? E eles falaram, mano, vamos se inscrever no grupo aqui de rima, vamos fazer vamos ali ver o que rola, vamos fazer um rap e tal. E aí eles se inscreveram num concurso de rap, eles acabaram ganhando esse concurso, inclusive. E eles fizeram isso com o nome, eles inventaram o nome ali pra essa dupla deles, que era o BB Boys, que por curiosidade chama Bad Black Boys. E eles, como eu falei, ganharam essa competição, né? E pra vocês entenderem, o Brau nessa época, ele só tinha 17 anos, tá? E a partir dessa conquista, então, os dois, eles foram ali pro edifício Copan. Nesse edifício, existia alguns locais que as pessoas gravavam, e eles foram pra um desses locais. Num desses locais, quem tava lá? O Ed e o KLJ, tá? E aí, a partir desse momento em que eles se conheceram e tal, e estavam ali inseridos no mesmo ambiente, começou a rolar uma admiração por parte deles entre si. Imagina, né, o cara vê ali o KLJ, parece que era um ótimo DJ e tudo mais. E foi nesse momento que eles começaram a sair, quiseram se juntar.
Bom, eles decidiram se juntar e uma pessoa que foi bastante importante pro grupo, nesse começo, foi o Milton Santos, porque ele ajudou basicamente a traçar a trajetória do grupo ali, o que seria de ideal, né, de perspectiva pra eles, porque ele era um cara que acreditava na possibilidade de eles serem como se fosse um Bob Marley brasileiro, porque ele era muito fã do Bob Marley e ele tinha gerenciado já um grupo de reggae, e ele tava apostando bastante nisso, então ele ajudou a direcionar os caras no sentido, porque ele achava que eles poderiam ser um cronista do Brasil, sabe? Mostrando mesmo as histórias, o que rolava no nosso cotidiano, assim, no cotidiano do país. E aí ele foi direcionando esses caras pra gravar. Então ele fez um esforço, parece, consciente de reunir esses caras pra gravar juntos. Pela primeira vez, pra gravar num estúdio mesmo. E essa importância dele não foi só de meio que iniciar eles ali na vida das gravações, mas também de como eu disse, né, dar um direcionamento político pra eles. Ajudar na formação de uma consciência ali, entende? Então, porque, tipo assim, ele tava falando assim, olha, gente, isso aqui é mais importante de falar, vocês têm que falar sobre isso, sabe? Ele agia como um orientador ali, quais pautas eram importantes de ser faladas, né? E ele, assim, ele falava pra eles, tipo, gente, vocês têm que usar o talento que vocês têm pra defender o povo. Ele acreditava muito nisso deles, né? Justamente usar ali a cultura como uma espécie de arma política mesmo, por conta toda essa opressão que acontecia contra o povo negro no Brasil. E aí, nesse momento, então, eles gravam a música Racistas Otários. Racistas otários, os deixem em paz. Racistas otários, os deixem em paz. Que fala, racistas otários, não deixem em paz, porque as famílias pobres não aguentam mais. Então, esse, assim, foi um start ali das gravações. E pro Brau, esse foi um momento bastante importante, por quê? Porque ele conseguiu se afastar um pouco do Capão, porque o Capão, ele tava escalando, a violência, ele estava escalando, e não tinha muitas perspectivas de viver bem ali naquela região. Então, ele conseguindo trabalhos em outras regiões ali, foi importante para que ele pudesse se afastar um pouco e manter até sua segurança física mesmo, né? Existia à época, gente, uma organizadora ali dos bailes da região, das periferias e tal, das quebradas, a Zimbábue, que tem esse papel bastante importante também na história dos Racionais. Por quê? E na história do hip hop de forma geral, né? Porque, assim, por conta de organizar esses bailes blacks na cidade, e esses bailes blacks estarem cada vez ficando maior e chamando mais gente pra participar ali, eles foram ganhando essa relevância, né? E isso fez com que essa Zimbábue percebesse que existia uma necessidade de trazer atrações pro local. Só que acontece, não existia muitas pessoas ali que estavam mais profissionalizadas pra cantar. Então eles traziam gente de outras cidades, tipo Tim Maia, enfim. E eles pensaram assim, gente, e se a gente começar uma gravadora pra, tipo assim, encontrar esses talentos e criar nossos próprios talentos aqui nessa região, né? Promover esses artistas locais e tudo mais. E eles eram bastante ambiciosos. Eles queriam ser basicamente uma Motown brasileira aqui, então queriam ter um grande repertório de artistas negros e tudo mais. E aí foi nesse processo que eles começam a lançar. Eles lançam a coletânea Consciência Black, que é um álbum ali que reúne vários artistas. Eles estavam com esse plano. Eles começam a planejar isso para que os artistas que se destacassem depois da gravação dessa coletânea pudessem vir a gravar um EP. E aí, um EP não, desculpa, gente, um LP. E aí o que aconteceu, né? Foi por acaso que um cara da Zimbábue acabou escutando essa música, Racistas Otários, do Racionais, e chamou eles, porque eles acharam incrível a música, falou, não, vocês têm que entrar na coletânea Consciência Black. E aí eles falaram, nossa, claro, né? E aí foi então que em 1989, eles gravaram Pânico na Zona Sul, juntamente com a gravadora nessa coletânea. Pânico na Zona Sul. E aí, né, com o projeto crescendo, com esse reconhecimento mesmo do grupo, eles decidiram de vez ficar juntos ali, eles decidiram, então vamos continuar, né, justamente porque eles tinham esse mesmo desejo, né, tanto a dupla do Edi e do KLJ, quanto do Brau e do Blue, de serem ouvidos pelas comunidades pretas. Eles tinham um sonho de fazer música pros pretos, pros oprimidos, basicamente. Eles compartilhavam esse sonho, e aí eles falaram, não, vamos manter esse grupo. E o que acontece, né?
A gravadora, então, chama eles, a Zimbabwe chama eles de fato pra gravar o LP. Esse disco demora um pouco pra sair, o que faz com que eles se sintam meio inseguros ali. Justamente por quê? Porque, mano, os caras não tinham dinheiro, basicamente, né? Aí eles tinham que esperar o disco, tinha filho, tinha compromissos, enfim. Tinha uma série de coisas ali. Em 1990, então, sai esse primeiro álbum deles, que é um LP, né, chamado Holocausto Urbano, né? E pelo nome a gente já consegue sentir que tem uma pegada mais crítica, né? Mais dura, né? Mais pesada, mais agressiva. E realmente tem esse caráter mais de denúncia mesmo. E o que acontece? Eles comentam ali que isso não era uma intenção. Tipo, a gente quer ser mais agressivo, a gente quer ser mais violento, trazer um som mais pesado. Não, esse disco pra eles é como um grito de desabafo que precisa sair, de revolta e tudo mais, né? E, gente, olha que história ruim, porque assim, depois que eles estão comemorando que esse disco finalmente saiu, depois de um ano ali de espera e tudo mais, de eles pensando, cara, não vai dar certo, não vai rolar isso, eles sofrem uma violência policial ali, quando eles estão voltando dessa comemoração, porque eles estavam animados ali, não pagaram o ônibus, enfim, né, eles saem desse ônibus sem pagar, o motorista chama a polícia pra eles, e eles sofrem com uma batida policial ali, um quadro. Apesar deles já estarem, assim, algemados, né? Nesse momento, o Brau, ele já estava casado com a Eliane. Eliane ou Eliana? Desculpa, gente, não vou lembrar agora com certeza. Mas ele estava casado ali, já. Ela conta, né, que eles apanharam muito, que eles já estavam algemados e tal. E que a polícia liberou as duas, né? Que tinha uma amiga dela com ela e tal. Aí ela falou, não vou ficar, vou acompanhar. E ela fala que ela acha que se ela tivesse ido embora naquele momento, é possível que eles tivessem morrido ali, né? Sido assassinados. Que aparentemente foi bem violenta esse enquadro, né? Essa coisa, eles estavam algemados, eles continuavam apanhando, enfim. Bom, Brasil, pós-ditadura, né? Não é fácil, né? Tentava eles esconder toda a desigualdade, o racismo que existia, né? E justamente, né, essa narrativa de estamos virando uma democracia, somos uma democracia, somos um exemplo. E o que acontece? Ao mesmo tempo que tava essa redemocratização acontecendo, você tinha isso, o racismo como nunca, o racismo como sempre, na verdade. A favela basicamente esquecida, cadeia lotada, polícia matando, enfim, tudo tava... Só que olha o nível da parada, cara. Era tipo assim, a elite brasileira, ela tava falando nesse momento em controle da natalidade da população negra por meio de esterilização. Eles estavam defendendo esterilização das mulheres negras no jornal, na Folha de São Paulo, cara. E tipo assim, era um projeto de extermínio mesmo da população negra, porque essa população negra tava crescendo e eles estavam com medo das pessoas alçarem cargos de poder, de dominarem a política. E aí até fala assim, gente, então a gente tem que fazer que nem nos Estados Unidos, né? Porque quando os Estados Unidos começou a ter 60% da população negra, o que eles fizeram? Não tem mais eleição, não tem eleição. No sentido assim, não é uma eleição direta, né? E tipo assim, mano, o projeto de extermínio ali, ele não é só um projeto no controle da natalidade. Porque por mais que eles não estejam falando exatamente disso, o que se entende também é que, pelo menos o que eu entendo, que eu vejo do Brasil, é que já tinha uma carta branca, basicamente, pra você matar as pessoas na favela. Mas vamos matar essas pessoas, entendeu? Tipo assim, e esse extermínio continua acontecendo até os dias de hoje. Porque esse projeto é um projeto, tá, gente? É um projeto que vem desde o fim da escravidão até hoje. De matar as pessoas negras, né? Obviamente. De embranquecer o país. Porque é muito engraçado, gente. Eu fiz um comentário aqui pra vocês. É que assim, você tinha um problema. E esse problema eram os negros. Quando a escravidão acaba, né? Em vez deles pensarem, nossa, vamos integrar essas pessoas com a nossa sociedade, né? O mínimo, vamos indenizar essas pessoas. Não, o que você tem? Você tem assim, gente, agora que eles estão livres, a gente tem que resolver esse problema, né? E esse problema era resolvido como? Embranquecendo a população, era trazendo brancos pra cá, pra trabalhar. Essas pessoas, elas foram ficando cada vez mais pras margens, né, da sociedade, então, porque você não tem como trabalhar, você não tem como, né, conseguir dinheiro pra comer, etc e tal, então você vai pra favela, vai pro morro, enfim, coisas assim. E isso já é uma questão pro Brasil desde sempre, tá? A presença das pessoas negras aqui. Então, não é nenhuma novidade, apesar de ser escancarado. E sempre foi escancarado, tá, gente? E aí, o Brau, o que ele fala aqui, gente? Ele, nessa parte sobre o racismo, ele fala que o racismo no Brasil é um racismo tão cruel que ele não só tira sentimentos bons de você,
mas como ele tira também a sua revolta, ele te esvazia, ele te deixa... E sem revolta, sem um sentimento pra te mover, né, você não consegue, você fica paralisado, você não é nada, sabe? E justamente é nesse lugar, nesse vácuo, nesse silêncio, que os Racionais, eles conseguem se inserir. Eles são a voz que o povo não conseguia ter. Você consegue sentir, né? Pra mim, quando eu escutei a primeira vez Diário de um Detento, eu tinha uns 17 anos, tá? 18 anos, por aí. Cara, isso... Você escuta aquela música e você, sabe? Você sente, sabe? Aquilo. Você sente um ódio também, sabe? Disso tá acontecendo. Então, assim, imagina, cara. Isso também é um fator pra fazer a gente sentir isso. Pra gente conseguir abrir, pra ser a nossa voz mesmo, sabe? E é muito louco como o Racionais, ele tem esse lugar, né? De, tipo, a gente é um exemplo. É tipo um espelho pra gente, cara. Isso é muito bonito de se ver, assim. Tipo, e a música deles tá nesse lugar de, tipo, assim, a gente... Isso aqui é pra nossa sobrevivência, sabe? É pra gente continuar mantendo o nosso povo, cara. Vivos. Funcionando, sabe? Tipo, com dignidade, sabe? E pro Brau, né, que ele fala muito, assim, e aí ele fala muito sobre essa coisa da importância da identidade. Você construir uma pessoa negra que se sente digna, que se sente válida, que se sente pertencente, que sente que tem uma comunidade, sabe? E uma coisa muito legal é que as músicas dele dizem muito, né? Tem aquela música, o capítulo 4, versículo 3, que ele fala sobre isso, né? Tipo, cara, eu acho muito louco, essa música é muito boa. Ele conta a história de um cara que ele chama de Preto A, que acaba virando um neguinho, sabe? Então ele vai contando a história desse cara, que era um cara que buscava a menina dele na escola, que tinha as coisinhas dele, que tinha um emprego, sei lá, coisas assim. Com a influência dessas pessoas brancas, ele começou a andar com pessoas brancas, né? Isso que essa música fala. Ele começou a andar com gente branca e que tinha uma outra condição de vida. Aí ele fala dos brinquinhos do shopping. E aí esses caras, né, influenciaram ele de certa forma, ou iludiram ele com esse ouro de tolo, né, basicamente, de uma vida ali de bebida, de droga, enfim. E, tipo, de mulheres, né. E aí o cara acaba ficando depois sozinho, abandonado, né, porque obviamente essas pessoas só estão ali no momento do prazer, né. E agora ele tá, tipo, no sinal, cheirando mal, enfim, coisas assim. Tipo, basicamente em condição de situação de rua ali, como muita gente na nossa população negra, infelizmente no Brasil, tá nessa situação, né, de vício em drogas, de dependência, e com uma dificuldade em tratamento mesmo também, né. E ele se pergunta assim, quando o policial fala pra ele que ele deveria se pôr no lugar dele, ele se pergunta, será que é nesse lugar que eu deveria estar? É esse o meu lugar? É um lugar de estar ali completamente sem agência, neutralizado. É esse o lugar que eu deveria estar, né? Esse é o meu lugar. É isso, é bem emocionante falar disso também pra mim, sabe? E eu sinto muito orgulho. E, gente, é isso, assim. Eu sinto que o Racionais, ele não é só importante, tipo, como denúncia e como coisas assim. Até porque, eles até tentam escapar um pouco desse lugar de falar com o outro, né? No final não dá, mas depois a gente vai falar disso também. Mas de falar com o outro, né? Com um interlocutor diferente. Porque a princípio eles estão fazendo música a partir... como se a gente estivesse falando. Tipo assim, E aí eles passam também a se comunicar com um interlocutor branco, tá? Mais pra frente nos trabalhos dele, assim, né? Também, né, com Racistas Otários Nos Deixem em Paz já tem um pouco disso mesmo. Mas eu acho que... Eu vou tentar destrinchar isso mais pra frente, mas esse é outro lugar. E a importância deles sim, cultural, social, de denúncia e tudo mais, mas não é só isso. É uma importância que dá identidade, que constrói identidade, que ajuda a reforçar muitas coisas que a população negra precisa, entende? Dá essa vazão para os sentimentos que essas pessoas têm, que essas pessoas tinham, né? Oi, gente, essa daqui sou eu do futuro, tá? Eu tô interrompendo aqui o vídeo de vocês pra falar que acabou a parte 1 e agora eu vou demorar algum tempinho, tipo assim, uma semana, alguma coisa assim, alguns dias, pra lançar a parte 2. Eu não consegui fazer uma finalização na hora, porque eu achei que eu ia fazer tudo junto, mas aí acabou que eu percebi que ia ser muito trabalho pra fazer tudo de uma vez, e eu achei melhor separar em 2 partes, porque como vocês sabem, meu canal é novo, eu faço tudo sozinha, então...
pra ter como alguma coisa pra postar também, porque eu realmente queria fazer esse vídeo, né, e pra não ter que esperar terminar o roteiro todo, eu decidi separar em parte 1 e parte 2. Então, se você quer ver a parte 2, já deixa o like aqui, se inscreve no canal, porque aí você vai receber a notificação, tá? Ativa o sininho pra você receber a notificação de quando eu lançar a parte 2, que eu prometo que eu vou tentar ser o mais rápida possível pra lançar, tá bom? É isso. Um beijo, obrigada por ter assistido. Tchau!